PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Gustavo Carreri e esse é o PDV. Quem entra no supermercado e compara rótulos e confere preços, quase nunca imagina a estratégia que tem por trás daquele número que está na etiqueta. Para definir um preço é necessário estudo, estratégia e até tecnologia, num jogo em que centavos significa muito nos resultados. O preço pode atrair clientes, fortalecer a imagem da loja e até fazer uma categoria inteira vender mais. No episódio de hoje, eu e a Fernanda Vasconcelos conversamos com Edmilson Varejão, especialista em dados, precificação e gestão de receita no varejo. Ele topou dividir com a gente um pouco da ciência dos preços, quando baixar, quando subir, como fazer promoções sem prejuízo e usar a inteligência artificial para deixar a estratégia mais eficiente. Esse episódio é praticamente uma aula sobre o assunto. Se você quer aprender mais sobre pricing, bora para a conversa. Edmilson, é uma honra ter você aqui no PDV. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que você está longe, está nos Estados Unidos, mas a gente conseguiu finalmente trocar uma ideia aqui e bater esse papo. Vamos lá, direto para as perguntas. Eu acho que não vão ser poucas não, tá? Eu acredito, Varejão, que muitos varejistas pensam que aumentar o preço é o único caminho para elevar a margem. Mas eu acho que tem alguns limites isso, né? Quanto é possível aumentar as margens do varejo só nos preços, né? Nós estamos falando aí, muito provavelmente, aqui na minha ideia, é que eu estou aumentando alguns preços em detrimento de outros. E é possível medir esse impacto aí na percepção dos clientes, ou seja, eu fazendo essas trocas, eu consigo realmente melhorar a margem e não afetar tanto a percepção do consumidor de que está ficando mais caro? Boa pergunta, é uma dor aí que todo mundo tem, né? Porque tem sempre essa incerteza sobre o que é o melhor, né, para cada produto, se deve aumentar o preço ou reduzir o preço. Porque quando a gente compara o preço de venda com o preço de compra, o preço de compra é sempre quanto menor, melhor. Já o preço de venda, não. Quanto maior, você melhora a sua margem, o que é bom. Só que o quanto maior, eventualmente, você pode atingir um nível de preço que começa a impactar a decisão do seu consumidor de comprar ou não. Ou seja, reduz a sua venda. Então, o preço de venda ele é um pouco complexo por causa disso. Você não tem qual é o preço que você sabe de largada que é o melhor, né? Você tem que ir fazendo alguns estudos para entender o impacto desse ponto de preço sobre o resultado final. Então, como é que se faz isso, né? Dado que acho que todo mundo que precifica sabe, né, dessa dificuldade que é encontrar o melhor preço, o preço ótimo no nosso jargão aqui de quem faz preço, como é que você faz? E aí, pegando um pouco, até você já trouxe um pouquinho da solução, né? Linhas gerais é você conseguir montar um equilíbrio de estar sempre revisando quais são os produtos que você pode ou deve aumentar o preço e quais são aqueles que você pode ou deve reduzir o preço, tá? De forma que, eventualmente, né, que é uma coisa que também é um pouco contraintuitivo, você pode reduzir a sua margem, tá? Sua margem de lucro, sua margem percentual, tá? E você consegue aumentar o seu lucro em reais, tá? Ou seja, se você consegue reduzir preços, tá? Reduzir os preços de alguns produtos em um nível percentual que você consegue mais do que proporcionalmente aumentar as vendas desse produto, você eventualmente vai conseguir ter mais lucro. Por quê? Você vendeu com a margem percentual um pouco menor. Mas como você vendeu mais quantidade, você consegue eventualmente aumentar o seu lucro em reais. E assim, convenhamos que... É a tal da elasticidade? É isso aí, isso aí. Eu estava preparando aqui o terreno para falar sobre isso, porque muita gente esquece o seguinte, que o que paga o boleto não é a margem percentual, né? É o lucro em reais, é o que entra em reais, não é o percentualzinho ali, é o cifrão. É o cifrão do real que paga a conta. Então, como é que você faz? Aí a dificuldade que as pessoas têm é, poxa, mas como é que eu faço isso?
Como é que eu identifico os produtos? Tem 2 desafios aí. O primeiro desafio é como que eu identifico os produtos que eu tenho que aumentar preço e reduzir preço. Isso é um desafio. O outro desafio é o quanto que eu tenho que reduzir ou aumentar o preço. Tem muita gente que tem aquelas listas, né? Aquelas listas que circulam por aí. Os produtos de imagem, ou produtos notáveis, produtos supernotáveis, produtos de tráfego, produto de renda. Tem um monte de apelido que o pessoal bota, que assim, são os papéis de produto, né? Que não tem nada de errado em você ter os papéis de produto, tá? Então, você define os produtos que tem lá os seus papéis e você vai colocar mais barato, com uma margem menor, margem percentual menor, aqueles produtos que vão gerar uma imagem de barateiro que os seus consumidores conhecem o preço, porque esses produtos, se você aumentar muito o preço, o seu consumidor conhece o preço, ele, não vai comprar, 2, ele ainda vai te criticar a sua loja, tá? A dificuldade, né, a complexidade que existe aí é o seguinte: por mais que tenham essas listas que são passadas entre esses consultores, não é uma crítica, mas assim, é uma limitação, porque cada loja tem sua própria realidade. Às vezes dentro de uma própria rede, tá? Uma própria rede, tem aí suas 10 lojas. Cada loja tem uma característica diferente. Eu lembro uma vez que eu estava conversando, aí era uma empresa de varejo, acho que era de carne, se não me engano. Aí ele me falou, eu aqui na minha loja, eu tinha a primeira loja, bombava em vender aquela batatinha chips. Uma batata chips dessa aí, não sei qual. Vendia pra caramba. Aí montei uma segunda loja e montei o estoque dela olhando a minha primeira loja enchida de batata chips. Não vendeu. Aí depois de um tempo ele foi quebrar a cabeça e ele descobriu, né, que era porque quem comprava batata chips não era quem ia comprar carne, era quem ia pegar o ônibus, porque a loja dele ficava na frente do ponto de ônibus. A pessoa estava com fome, esperando o ônibus, comprava batatinha chips lá. Então por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o pricing, né? Com o que a gente está falando aqui? Para uma loja, a batatinha chips pode ser um produto de tráfego, pode ser eventualmente de renda, pode ser de imagem, pode ser o mesmo produto, ele pode ter diferentes papéis para diferentes lojas, a depender da realidade. Tá? Então, é claro que entre não ter nada e ter uma lista dessa que circula, é melhor ter uma lista que circula. Mas qual é o ideal de quem já está num porte um pouco maior? É você olhar os seus próprios dados, tá? Para entender o que é um produto de tráfego, renda, imagem e por aí vai. Tá? Você pode olhar os dados, aí eu estou advogando mais do meu lado, né? Sou minha formação mais de ciências de dados, mas tem outras formas de fazer, questionário com o cliente, entender a jornada do seu cliente, como é que ele compra, várias coisas. Então, esse é o problema 1, que é você identificar quais são os produtos que você tem que ficar mais caro, quais aqueles que se identificar mais barato do que o mercado. O segundo problema que eu levantei aqui é qual é o ponto de preço que você tem que se posicionar. Eu entendi, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Cerveja. A cerveja é algo que muita gente entende que cerveja é um produto notável, as pessoas conhecem o preço na vírgula, né? Então, vamos supor que tem uma determinada marca de cerveja qualquer, ou qualquer embalagem, e apresentação, você vende lá a R$10. Então, está todo mundo vendendo R$10 ali na região. Aí tem uma loja que começa a vender por R$9,50. E aí vem um monte de cliente. Aí o varejista fala, caramba, bem que esse produto realmente ele é um produto notável, elasticidade alta e tal. Vendi bem mais, né? Perdi um pouquinho de margem percentual, mas eu vendi tanto a mais que aumentou o meu lucro em reais. Agora eu quero aumentar ainda mais, então eu vou baixar de 9,50 para 9. Então, quando você baixa de 9,50 para 9, quem vinha muito motivado por preço já veio. Então, o que você vai conseguir na margem aí, o adicional do 9,50 para 9, é pouco. Então, entender qual é o ponto de preço também é um grande desafio, porque preço você vai ganhar é um jogo de centavos. Você ganhar e perder dinheiro com precificação é um jogo de centavos. Então, a precisão é muito importante. Edmilson, assim, dá para ver que realmente envolve muitos fatores, né? E eu fico imaginando como que isso acontece em negócios com muito SKUs, como supermercado e farmácia, por exemplo. Que fatores ou variáveis a gente precisa
considerar? Como funciona tudo isso com um monte de SKU e que fatores são considerados? Pois é uma complexidade porque você tem muitos produtos, como você mesmo falou, aí dezenas de milhares, né, alguns casos, né, ultrapassa 10 mil produtos. E também você tem categorias diferentes, então cada categoria tem um comportamento diferente, né? Então é uma complexidade grande e hoje em dia ainda tem o online, né? Então o online está entrando, tem crescido bastante em participação. Então como é que quais são, né, linhas gerais, os fatores aí que você tem que analisar? Você tem que analisar, em primeiro lugar, você tem que ter um olho sempre na margem. A gente recomenda sempre a empresa ter um nível de margem mínima, ou seja, abaixo dessa margem aqui eu não pratico esse preço, ou seja, se um preço ultrapassar aquela margem mínima, ele não vai ser praticado, tá? Então, é uma margem de segurança para quem está fazendo uma precificação, acho que começa daí. Você tem que olhar também um intervalo que você quer se posicionar em termos de competidores. Dentro do nicho que você está se comparando, vamos supor, se é um supermercado ou uma farmácia premium, né? Dentre as premiums você tem que estar mais barato, não falando você ficar mais barato do que um atacarejo. Tá? Então você tem que entender onde você está se posicionando nesse espectro competitivo, você ficar no nível baixo, médio, alto, para cada uma dessas categorias. Então, o que é uma sua categoria de destino, qual a categoria que você vai rentabilizar, então cada uma dessas você vai escolher onde se posicionar. Tá? Então, depois que você tem esses intervalos, ou seja, tem um intervalo da margem mínima, ou seja, abaixo desse nível eu não vou. Eu tenho um segundo intervalo, que é um intervalo de competitividade, ou seja, onde eu quero ficar posicionado perante os meus competidores em cada categoria. E depois, depois você tem que procurar entender qual é o ponto de preço que você vai adotar respeitando esses dois intervalos que eu falei anteriormente. Então, você escolhendo aí esses intervalos, você já vai ter um intervalo ali que o seu ponto de preço pode navegar, e é onde que a operação do seu pricing vai trabalhar melhor. Aqui na Profit a gente trabalha com otimização matemática, então a gente calcula as elasticidades que a gente falou até aqui e usa algoritmos para entender qual é o ponto de preço que vai te gerar o melhor lucro. Tá? Mas então tem uma parte estratégica, que é a sua margem mínima, que é esse intervalo de competitividade, e depois o algoritmo consegue encontrar o melhor ponto de preço ali para você. Eu estou entendendo que o pricing, esse pouco que a gente falou até aqui, eu já estou entendendo que pricing é uma ciência, não é só da porta para dentro, é uma ciência que tem muito da porta para fora, né? Você precisa entender muito bem com quem você está competindo, como você acabou de dizer, e entender bastante onde que você quer chegar, né? Como é que você quer se posicionar também na mente dos consumidores, né? Quer dizer, se você faz uma loja... eu estou extrapolando um pouquinho a questão aqui. Se você faz uma loja sofisticada, mais sofiscada, e se posiciona entre as lojas que buscam esse posicionamento premium, é possível você trabalhar vamos dizer, nesse range, nessa faixa que você está desenhando aí. Por outro lado, se eu não correspondo isso, ou seja, né, não estou falando da vontade, estou falando da prática. Se a minha loja realmente é mais espartana e consequentemente, eu estou transmitindo para o mercado que eu tenho um posicionamento abaixo daqueles premiums, logicamente eu tenho que me comparar com outros competidores. É certo esse raciocínio? Correto isso que eu estou falando? Sim, sim. Eu estou falando aqui, estou respondendo, na verdade, mais olhando o pricing por uma perspectiva da formação do preço, em termos de escolher qual é o ponto de preço que você vai aplicar nos seus produtos. Mas o pricing ele não está sozinho no mundo. O pricing ele está relacionado com toda a estratégia da empresa. Então, como você bem falou, a empresa tem uma estratégia de ser premium, por exemplo. Então, dada essa estratégia, ela vai ter que pensar no ponto dela, ela vai ter que pensar, enfim, no serviço, no atendimento, por aí vai ter que pensar bastante no mix. E tudo isso vai estar relacionado com o pricing.
Você quer ver uma dica aqui também, que tem relação com isso? Tem relação com o mix vis-a-vis pricing. Uma estratégia que se usa um termo em inglês, que é o good, better, best. Basicamente o seguinte: você tem 3 produtos, tá, que competem entre si, tá, na sua loja. O ideal é que você tenha uma precificação desses 3 produtos, de forma que você tenha um preço, um desses produtos, que é um produto, vamos dizer assim, mais básico, que você pode ter uma precificação mais agressiva, como se fosse um preço de combate, tá? Você vai ter um produto premium, para quem busca na sua loja ter um produto de qualidade e confiança, aquelas pessoas que não querem se preocupar muito, querem comprar a marca, porque a marca vai trazer para ele a confiança que aquele produto tem a qualidade. E tem aqueles outros que vão querer alguma coisa no meio, tá? Então vai querer, não está disposto a pagar tão caro, mas quer uma qualidade. Então, essa estratégia aí, dando esse exemplo de 3 produtos, tá, que competem entre si, você consegue atender o cliente que entra na sua loja, porque pensa bem, isso é um viés psicológico que a gente tem. O ser humano, ele gosta de comprar, mas não gosta de, como se você sofrer a venda, né? Igual você entra numa loja para comprar uma roupa, muitas vezes as pessoas não gostam, que fica o vendedor, e aí, o que você quer? Quer que eu traga para você? Não quer que traga? O que você está olhando e tal? Mas a pessoa gosta de entrar na loja e ela sentir que ela está escolhendo ali. Então, por que eu estou dando esse exemplo da loja de roupa? Porque quando você entra numa loja numa loja aqui no varejo, tá? Alimentar ou farmácia, você tem 3 opções ali, você vai escolher aquela que melhor atendeu às suas expectativas, você sentiu que você fez um bom negócio, que você teve para você a tomada de decisão, você tinha opção e você escolheu. Tem pesquisas que mostram que o cliente que quando tem na loja, né, esse good, better, best, ele pesquisa menos em outras lojas, porque ele sentiu que ele fez a pesquisa, porque ele viu 3 pontos de preço ali, ainda que sejam produtos diferentes. Entendi. Parece, assim, você descrevendo me lembra um pouco aquela estratégia dos restaurantes com os vinhos, né? Eu não sei se eles chamam de ancoragem de preço, eu não sei, tem uns nomes sobre isso, né? Você coloca um vinho que provavelmente você vai vender pouco, mas que define ali um parâmetro do premium, né? Do cara que comprar aquela garrafa é o prestígio, e aí você tem o vinho no cardápio que é o mais simples, ali um vinho de entrada, né? Um vinho ali para quem quer ser mais econômico, e no meio você deixa o seu verdadeiro alvo, que é onde você pretende fazer margem, porque falando aqui como consumidor, né? Se eu quero impressionar a garota, eu vou comprar o vinho do meio para cima, não vou comprar o mais barato. O cara que entende vinho vai escolher ali na faixa do meio, que tem um vinho provavelmente tão bom quanto o premium, e não vai estar tão caro como o premium. E aquele cara que quer esbanjar vai no premium, né? Então, no fim, eu agradei todo mundo. Eu não sei se esse raciocínio aqui se aplica às categorias de supermercado e farmácia. Esse é um mix de estratégia de sortimento / price, né? E aí, a depender um pouco do seu posicionamento de loja, você vai ter um produto agressivo que é muito agressivo, por exemplo, ou então você vai ter um premium que é muito premium, pegando o exemplo do vinho, né? Você vai ter loja que não vai vender o reservado, vai ter outras que o premium vai ser aquela garrafa, você fica até com medo de passar perto, porque senão você pode derrubar e ter que pagar aquela garrafa, né? Então, vai depender do seu posicionamento também, o quanto que você vai se aprofundar nessa estratégia. O papel do pricing aí junto com quem faz o sortimento, é definir onde você vai botar esses preços. Por exemplo, o preço do meio, ele vai ficar mais próximo do preço de baixo ou do preço de cima, entendeu? Então, como o pricing mais sofisticado pensa, né? Agora vamos entrando um pouquinho já na questão da IA, do uso de IA, do uso de dados, né? O seu modelo, o modelo que você usa, que você fez seu, inclusive, mestrado, doutorado em análise de dados, né, se eu não me engano, né, em data science, né, você desenvolveu um modelo que utiliza, quer dizer, veja se eu estou errado, os dados, os históricos ali, quer dizer, o histórico daquela loja, o histórico daquela praça, né,
com vendas e outros parâmetros, e a partir daí você faz uma predição, quer dizer, você imagina, você projeta uma demanda baseada num posicionamento de preço, é algo assim, É, simplificadamente. é por aí, ou seja, a primeira coisa que a gente falou lá atrás é que cada loja tem sua própria característica de mercado. Então, quando a gente faz uma análise da demanda da loja, a gente olha exatamente aquela loja. Então, a gente calcula, nesses nossos modelos, tem esse parâmetro da elasticidade, ou seja, a gente mede qual é a relação do preço que aquela loja cobra das vendas que ela vai fazer, então a gente consegue construir esse posicionamento a partir disso. E tem um outro parâmetro que a gente calcula também, que ele é, vamos dizer assim, bastante intuitivo, mas o pessoal olha pouco na prática, que é o que a gente chama de elasticidade cruzada. O que é elasticidade cruzada? Então, pensa no vinho aqui que a gente falou, no exemplo do vinho, ou a gente pode pensar no desodorante, ou, enfim, vários outros produtos. Na farmácia, muito do medicamento genérico, que é o seguinte, voltando ao exemplo dos 3 produtos, se você pega o produto do meio e sobe o preço dele, você vai roubar um pouco a demanda do produto mais caro. Se você desce um pouco ele, você vai reduzir o preço do produto de baixo. Então, o maior competidor do rival, vamos pegar o desodorante, tá? Você tem 2 desodorantes ali na sua loja, para facilitar aqui, ficar mais concreto. Você tem 2 desodorantes na sua loja sendo vendidos, tá? O maior rival do desodorante que você está vendendo da loja, da marca A, não é o desodorante da marca A da loja do vizinho. É o desodorante da marca B que está na sua loja. Esse é o maior competidor do desodorante da marca A. E o que normalmente o varejista faz? Ele pega o desodorante da marca A e ele quer comparar com o preço do desodorante da marca A de outras lojas. Ele acha que quando ele varia o preço do desodorante da marca A, ele mede o quanto que ele vendeu mais daquele desodorante A como uma métrica de sucesso. Só que o que acontece? Pensa você como consumidor. Você vai entrar numa loja, que seja uma farmácia, no supermercado, e vai comprar um desodorante. Aí você entrou para comprar, você sempre compra o A, tá? Mas o B estava em promoção. Aí você entrou, o B está em promoção, baixou o preço que eu vou comprar o B, né? Aí o varejista vai chegar, vai fazer a análise das vendas dele, vai falar, caramba, vendi pra caramba o desodorante B aqui nessa promoção, bombei, deve ter roubado pra caramba, né? Venda do meu vizinho, meu market share deve ter aumentado. Só que, na verdade, se olhar a categoria de desodorante, ou, enfim, o subsegmento de desodorante, você vai ver o seguinte, você vendeu a mesma quantidade, no limite, né, num exemplo aqui hipotético, você vendeu a mesma quantidade, só que o que aconteceu? Você só perdeu margem. Você vendeu menos do produto com a margem maior e vendeu mais do produto com a margem menor. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente calcula aqui esse parâmetro, que é essa elasticidade cruzada, que é o quanto que o preço do desodorante A afeta as vendas do desodorante B. Entendeu? Então, quando a gente faz, e aí entrando na IA, todas essas IAs que você vê, por trás dela tem otimização matemática, tá? Que é você encontrar qual é enfim, não vou me alongar muito aqui, mas encontrar um ponto de ótimo ali. Então, é o que a gente faz no nosso algoritmo. A gente olha a elasticidade própria daquele produto, ou seja, se eu variar o preço do produto A, quanto que ele vai aumentar ou vender a venda, e quanto que ele vai roubar a venda do produto B também, que compete com ele dentro da loja. Então, com base nesses 2 parâmetros aí, a gente consegue usar os algoritmos de IA para eles vão encontrar qual é o melhor ponto de preço para todos os produtos da sua loja, olhando, né, a elasticidade própria e a cruzada. Linhas gerais aqui, de forma bem sintética, é por aí. Edmilson, você tem imagino que na sua empresa, né, vocês tenham chegado em alguns casos interessantes dessa percepção do varejista enganada no primeiro momento e com a tecnologia consegue acertar. Você tem algum case interessante que possa compartilhar? A gente tem alguns cases interessantes. A gente, somente em clientes maiores, a gente faz como a gente chama de teste AB, né? A gente pega um grupo de loja e de produtos e deixa ele lá quieto. Tá? Eles chamam de grupo de controle. E a gente vai aplicar os nossos algoritmos num outro grupo de lojas, normalmente menor, né? E testa
como que é o comportamento financeiro daquele grupo de produtos que a gente precificou vis-à-vis o grupo de controle. A gente tem casos que a gente já conseguiu aumentar 5,4 pontos percentuais de margem, outros que a gente gerou mais de 10 pontos percentuais de margem. O que é um ponto percentual de margem? Pensa que sua margem bruta aí é 30%. Então, nesse caso, suponha que seja 30%. Então, se a gente aumentou 5,4, essa margem saiu de 30 para 35,4. Então, pensa você aí, varejista, né, como é que a sua margem é baixa se você aumenta 5 pontos ou 10 pontos de margem, tá? Então, isso é muito. E tem gente que, às vezes, eu vejo que as pessoas fazem uma cara assim, elas dizem, pô, será que é isso mesmo? Mas o que acontece? Por que gera um aumento tão grande, assim, de margem? Porque a margem é muito pequena. Como eu falei lá no início, em algum momento, que é um jogo de centavos. Então, tem produtos que você aumenta aí alguns centavos, e se você não perder venda, vai tudo para margem. Então, assim, é um ganho de margem muito grande. Então, projetos de pricing, como esses assim que a Profia faz, é a maior alavanca de ganho de lucratividade que você pode ter na sua loja, tá? Não estou falando que é só a Profia, mas assim, qualquer iniciativa de pricing que você faça na sua loja, montar uma área de pricing, ter uma pessoa responsável por pricing, vai ter um resultado de lucro como nada mais vai gerar na sua empresa. Você pode ter outras coisas que vão gerar ganho de faturamento. Investir em marketing, abrir loja nova, um monte de coisa vai aumentar a receita. Agora, aumentar lucratividade, que é o que todo mundo busca, né? Que é o dinheiro Reduzir no bolso. perda, né? Reduzir perda também. Mas, assim, tem um estudo até da McKinsey que eles mostram isso, entre as várias alavancas ali de geração de lucro, que seja reduzir custo fixo, reduzir custo variável, aumentar a venda e aumentar preço. O preço, né, melhorar a precificação é o que mais gera resultado em lucratividade, tá? E é bem mais assim do que os outros. Eu vou reforçar um pouco a pergunta da Fê. Teria algum caso curioso ou algo assim que é contraintuitivo, né? Que eu acho que chama muita atenção às vezes quando você acha que, sei lá, que baixando o preço vai melhorar e de repente a situação era o inverso, talvez você devesse subir o preço, né? Não sei, essa é uma situação de contraintuitiva, mas que você poderia dar de exemplo aqui nesses anos trabalhando com pricing? O algoritmo, esses algoritmos de IA, eles têm um pouco essas características que muitas vezes eles nos surpreendem, né? E aí depois que você vê o resultado, você fala assim, isso é óbvio, como é que eu nunca pensei nisso? Então, quando a gente olha o resultado que a gente tem às vezes em algumas categorias, a gente vê um aumento de margem grande e se olha a variação do preço médio é zero. Aí você fala, cara, estranho isso, aumentou pra caramba a margem, não teve variação de preço. É quando você olha, porque a gente sempre olha, como eu falei no caso do desodorante, né? A gente olha por subsegmento. E aí o que o algoritmo faz? Ele faz uma realocação de preços dentro do subsegmento, que ele consegue fazer uma jogada de jogar a venda de um produto para outro, fazendo uma mudança de preços, que às vezes ele não muda o preço médio. O preço médio ali, você pega o agregado daqueles produtos do subsegmento, o preço fica parado, em média. Só que como eles fazem alguns ajustes de um produto e outro, ele consegue gerar resultado. Então, quando a gente fala em percepção de preço, cara, você não muda a sua percepção de preço e você consegue gerar um resultado positivo, que acho que vai até lá no início da conversa, né, da primeira pergunta que vocês fizeram. Ou seja, como é que isso é possível? É possível na prática você conseguir? Sim, e principalmente no varejo. Quanto mais produto você tem, mais oportunidades deve ter perdido aí dentro do seu mix de fazer pequenos ajustes de preço que vão gerar grandes resultados. Acho que esse é o principal, que não é, vamos dizer assim, contra-intuitivo, não é exatamente uma grande surpresa, mas entra naquelas obviedades que você fala assim, cara, é óbvio isso aí, como é que eu não vi isso antes? Edmilson, além da precificação em si, quais você enxerga como sendo as próximas frentes de uso de dados e da inteligência artificial para melhorar a performance do varejo? Eu acredito que na área de promoções existe uma oportunidade grande. Isso não é uma opinião minha, são vários estudos que mostram que a grande maioria das promoções elas são deficitárias, tá? Elas dão prejuízo.
tá? Então, o varejo, ele faz muita promoção, o varejo brasileiro, né, até você sabe como eu estou aqui nos Estados Unidos, aqui também tem promoção, mas no varejo brasileiro, você vai no supermercado aqui, o encarte que ele tem aqui é o tabloide, né? É uma página, você vai no Brasil, cara, é gigante, né? Parece um livro, né? E a quantidade de promoção no online também é muito grande. Então, faz-se muita promoção sem ter o cuidado de analisar previamente o resultado que vai ter. Então, eu acho que essa é uma área que é boa para a inteligência artificial atuar, porque tem muito dado, tem muita promoção, então você consegue acompanhar depois o que aconteceu. Então, é possível ter os algoritmos preditivos que vão ajudar a ter a promoção mais rentável. Eu acho que essa é uma área. E eu acho que uma outra área é conseguir segmentar melhor os consumidores e trabalhar de forma um pouco mais segmentada. Eu acho que, assim, em primeira leva, acho que não vai ser nem como se fosse o CRM, né? Eu acho que as próprias redes conseguirem trabalhar melhor as suas lojas, fazer uma segmentação melhor por loja já vai ser um ganho. E depois dar um nível ainda maior de segmentar a nível de clientes, né? Aí o online é campeão nisso, né? Que é bem mais fácil você fazer isso no online. Então, são duas oportunidades grandes aí. E eu diria que nenhuma dessas duas é algo de futuro, não, tá? Eu digo que já, enquanto a gente está falando aqui, tem muita gente usando isso já, essas Já duas está casas. acontecendo, né? Você falou do online aqui, me surgiu uma curiosidade. Nesses modelos de precificação para lojas, a variável preço online daquela rede também entra ou não? Ou essa é uma variável... Para loja física? Isso. Então, esse é um excelente ponto que eu sempre comento aqui com o pessoal de pricing. Tem pesquisas que mostram, acho que eu vi uma do setor de farma, que, se eu não me engano, 40% ou 50% das pessoas, em algum nível, ou compram online ou pesquisam o preço online antes de comprar. Ou seja, pelo menos 40%, eu acho que é mais ou bem mais, 40% das pessoas são impactadas na sua jornada de compra pelo online. O que eu quero dizer com isso? Você pensou em comprar, sentiu uma dor de cabeça, falando de farmácia, sentiu uma dor de cabeça. Normalmente, o que as pessoas fazem? Dor de cabeça, que remédio que eu tomo? Joga no Google. Ou então joga, hoje em dia, no chat GPT da vida. Quando a pessoa faz isso, a jornada de compra dela começou ali. A jornada de compra dela não começou quando ela entrou na farmácia. Ou então, quando a pessoa está querendo fazer uma receita, né? Vai olhar ali, procurou online e tal, viu lá os produtos, aí ela vai depois na loja para comprar. Então, mesmo que ela comprou na loja, ou seja, ela passou o cartão, ela fez o Pix na loja, a jornada de compra dela começou antes. E cada vez mais a jornada de compra das pessoas começa no online. E quando você joga um produto no online, muitas vezes vai aparecer alguma loja querendo vender aquilo lá, que seja uma loja, que seja um e-commerce, que seja um marketplace, você vai ser impactado pelo preço. Então, mesmo que eu tenho muito cliente de loja de cidade pequena, e eles falam, mas na minha cidade aqui ninguém compra online. Cara, mas você pode não comprar, mas os seus clientes entraram em algum momento na internet e viram um preço que às vezes é de uma rede que nem vende na sua cidade. Mas ele foi impactado porque ele ancorou o preço daquele produto àquela rede que nem vende na sua cidade. Então ele viu lá aquele produto, está R$10 no site daquela rede que não tem na sua cidade. Ele vai na sua loja, ele vai achar que o preço é o quê? É mais ou menos R$10. Então, se você precificar 15, e você fala, não, mas aqui essa rede que ele viu não tem na minha cidade, então não tem que me preocupar com isso. O cliente vai entrar na sua loja, ver 15, vai falar, pô, tá caro esse produto. Qual é o maior competidor nesse caso? Não é essa rede que ele viu o preço na internet, é o cliente sair sem comprar. Por quê? Porque ele formou uma expectativa de preço, ancorou um preço, como a gente chama, né? Chegou na sua loja, ele teve se frustrou, ele pode falar, não vou comprar, então não vou comprar hoje, vou comprar amanhã, vou deixar para depois. Então, a pergunta se o online impacta cada vez mais. E é irreversível, não adianta você brigar com essa realidade. Hoje em dia, você não briga na sua vizinhança, você briga num mercado muito mais amplo.
Para finalizar, a pergunta clássica aqui do PDV. O que o varejo ensinou para o Edmilson Varejão? Isso aí, o que o varejo ensinou para o varejão, né? Então, bom, antes de entrar nesse mundo de empreendedorismo, né, que eu comecei aqui uma empresa de tecnologia voltada ao varejo, eu vim do mundo mais acadêmico, né? Fiz mestrado, doutorado, trabalhei um tempo mais próximo de uma área de pesquisa. E o varejo, ele me ensinou muito essa cultura de agilidade, de velocidade, de resolução rápida dos problemas. Então, o varejista, ele tem um pouco isso, né? Ele compra hoje, vende amanhã, compra a prazo, vende à vista. Então, esse giro, né, rápido, essa velocidade que as coisas acontecem, tá, cara, no sangue do varejista. Ele é muito rápido e tal. E o mundo mais acadêmico, o mundo mais estrutural, mas você vai pensar em coisas mais de forma um pouco mais longo prazo, mais organizadas, mais estruturadas. Então, acho que está sendo uma grande aprendizagem ter convivido com esse mundo mais de varejo para poder adquirir essa velocidade maior aqui no que eu faço aqui na vida. Acho que isso é uma aprendizagem. Muito bom. Edmilson, muito obrigado por tanto conhecimento compartilhado e a tua disponibilidade de nos atender aqui do Brasil. Muito obrigado, irmão. Obrigada, Edmilson. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite, foi uma satisfação. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.